Aguarde a mensagem pública. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à sessão do dia 26 de maio, período das 14 horas. Para essa sessão estão pautados os itens 150 a 220. Foram retirados de pauta os processos que são paradigma 150, e aí o lote 151 a 154, também outro paradigma do item 155, acompanhado pelos processos do lote 156 a 164, e também retirado de pauta o item 171. Existe pedido de acompanhamento dos itens 188 a 220, que é processo da empresa Fertilizantes Eringen S.A., de relatoria do conselheiro Laércio. Eu peço, então, que seja convocada a patrona que fará o acompanhamento. Ok, presidente, farei a convocação. A gente vai fazer o 212, Laércio? Isso. Que é o final 2011, 22, né? Boa tarde, doutora Lia. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo à turma. Muito obrigada. Houve uma substituição, né? Era a doutora Ana Cristina, Isso. e a senhora estará fazendo o acompanhamento dos processos, né? Exatamente. Ok. Então, nós vamos iniciar o julgamento. Os processos são dos itens 188 a 220, todos da Fertilizantes Eringen S.A. Com a palavra, o relator, conselheiro Laércio. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Obrigado, patrona. Presidente, nós vamos começar pelo 212, que é o processo de final 2011, 22. Certo. Tá. Eu vou tentar ser um pouco sucinto, para daí no voto trazer as minúcias aqui. Na verdade, é um embargo de declaração posto pela contribuinte, né? Falando que o voto condutor, ele deixou de analisar os bens e os serviços que não foram admitidos, que é o item 2.7, que faz referência no próprio recurso voluntário. Diante de tal ponto, a omissão que ela alega é o quê? Que o acordo se restringiu a dizer que seria aplicado aplicado o resultado do processo final 2012-91, que estava penso a este, que é o 2011-22. Por isso que eu quero fazer relatoria deste. E que neste processo 2011-22 não foi analisado esse item e nem no 2012-91. Daí, antes disso, ela falou sobre a omissão e foi admitido o recurso pelo presidente de turma, na época, o Charles, falou que era para verificar sobre a obscuridade, não a omissão, sobre a obscuridade quanto ao alcance da decisão do item 2.7 do acordo recurso voluntário. Em síntese, o relatório, presidente. Pode ir ao voto? Não vai ter a sustentação? Não, é só... Só acompanhamento? Só acompanhamento. Bem, então eu vou fazer o seguinte,
demorei para entender o processo, um pouco complicado. Na verdade, o que acontece é o seguinte, foi proferido um acórdão em recurso repetitivo, que foi aplicado para todos esses, e no item 2.7 constava o quê? Que da leitura dos autos se prende que tais créditos serão analisados no processo do final 2012-91 e final 2011-22, a qual engloba também despesa de frete em corridas, transporte de bens. E ainda no voto constou não julgar a questão dos serviços e bens não admitidos que serão objeto de julgamento em outros processos. Então, na relatoria, naquele momento, eu não era o relator, era o conselheiro Leonardo, que teve o conselheiro Charles também, porque era repetitivo, como entendeu por não julgar este item em relação aos bens e serviços. Daí aqui eu trago um breve histórico dizendo o quê? Que, na verdade, foram juntados 66 processos nesse processo 2012-91 para analisar os créditos referentes só de períodos diversos, mas envolvendo sempre a mesma matéria. Daí aqui eu trago uma consideração, né, que daí tem que consta na folha 116 do presente processo. E ainda, daí no próprio 2012-91, eles fizeram o desmembramento de todos esses processos. Cada um seguiu a sua vida normal. Então, teve só marcha processual. Daí no item 3 que eu faço toda essa introdução para dizer o quê? Que assiste razão a contribuir em relação aos embargos. Mas, na verdade, aqui não trata de obscuridade, porque o relator ele foi preciso que deveria ser aplicado, sim, o resultado daquele julgado. Mas, no entanto, eu entendo aqui que é contradição. Por que contradição? Porque ele manda aplicar um julgado que não foi nem processado ainda, nem vai ser processado, e foi desmembrado totalmente. Daí eu trago umas citações do Marinoni aqui, depois eu vou tirar aquela parte amarela que foi da fungibilidade, que não é o caso de fungibilidade, mas então eu estou admitindo o recurso como contraditório, não obscuro, porque para mim ficou muito claro como ele deveria ser aplicado. Eu passando já para o item 4, presidente, falando da contradição do serviço e bens não admitidos, então como eu falo que os embargos de declaração ele foi contraditório nesse aspecto e manda aplicar um determinado resultado que não, e cada processo seguiu independente, eu falo o seguinte, que a contribuinte esse recurso voluntário, ao recorrer ao pleito 2.7 dos serviços e dos bens admitidos, de modo sucinto alega que os produtos glosados são insumos e estão diretamente ligados ao processo produtivo e que não pode ser aplicado o conceito restritivo. Assim, conforme consta no parecer CEFIS 74/2012, quais seriam esses produtos? Quais seriam esses bens e serviços? Daí ele tem desde fusíveis, plugs, transporte de ferramenta, aquisições e por aí vai, uma série. Na hora que nós vamos analisar a planilha 2, que é no parecer CIF, é o item 43, são quase mais de 100 páginas. E lá tem até calendário. Então, eu vem falando que alega que a fiscalização glosou diversos créditos relacionados aos bens e serviços, inclusive atinente despesa incorrida no transporte desses bens, diz que, todavia, que tais bens e serviços são utilizados como insumos, pois traz ferramentas operacionais, materiais, etc., os quais são diretamente ligados ao processo produzido. Aduz que o conceito de insumo não pode ficar restrito ao conceito legalmente estatuído para o IPI, requer a reversão das glosas efetuadas. Eu trago aqui, falando que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre o insumo, né? Daí também trago a nota 6. E tem o parecer COSIT ali também. Só deixa eu dar um enter aqui para separar. Tá? O parecer COSIT. Mas daí eu venho falando assim, que pese a fiscalização ter adotado o conceito restritivo, que isso é notório, a contribuinte, conforme aponta as glosas, encontra-se acostados nas folhas
1133 e 1278 do processo 2012-91. E a contribuinte fica restrita somente a alegar que tais glosas fazem parte do processo industrial. Assim, mesmo fazendo também o cotejo com esse processo que está pensado a esse principal, não resta demonstrado, presidente, que esses bens e serviços seriam utilizados no processo industrial. Eu venho trazendo aqui que, conforme o artigo 16 do decreto 70, é o ônus dela fazer essa demonstração. Trago o voto do Leonardo Andrade. Eu coloquei em negrito ali o trecho. Ainda um voto do conselheiro Rafael Madeira. E sigo. Sobre a glosa contribuinte, não se desincumbiu de demonstrar o seu direito ao crédito e de que forma os bens e serviços eram empregados em seu processo industrial. A recorrente não conseguiu provar que os bens adquiridos e serviços integram o seu processo produtivo. Em face da não descrição dos bens e serviços, bem como a utilização do processo produtivo, cujo ônus de comprovar a origem do direito creditório pleiteado é do contribuinte. Resta inviabilizado o reconhecimento do direito. Ainda em caso idêntico, foi julgado o seguinte processo, que da relatoria do conselheiro Elcio, envolvendo a mesma empresa. Eu transcrevo a ementa aqui, que diz o seguinte: só um pouco, travou. Embargos de declaração, hipótese de cabimento. Ônus da prova. O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ao fato que modifica. Extingue-se o que serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão recorrida em razão da falta de efetividade da comprovação de argumentos de defesa. Assunto tal, fins, não cumulatividade de crédito, necessidade de identificação do bem ou serviço adquirido. Para garantir o direito ao desconto da contribuição não cumulativa, há necessidade de se identificar devidamente o bem ou serviço adquirido, a depender do caso, demonstrar sua utilização como insumo no processo produtivo ou a sua subsunção a alguma das demais hipóteses autorizativas da lei. Aqui é o acórdão do conselheiro Elcio envolvendo a mesma empresa. Cito a ementa. Então, presidente, assim, eu estou negando provimento ao pleito da contribuinte. Então, diante de acolher os embargos, eu coloco ali como item 5 resultado, que é a nova ementa que deve constar no recurso voluntário. Daí o que eu fiz? Eu copiei a ementa, grifei em amarelo ali no final a nova parte que vai ser incluída, que é crédito, bens e serviços, ônus probatório, fato constitutivo do direito, incumbência do interessado. Eu faço isso. Então, da minha conclusão, é acolher os embargos da declaração sem efeitos infringentes para, sanando a contradição apontada, manter, que está mantendo, né? É manter a decisão anterior de parcial provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Sem som, presidente. Vamos por parte. Tá, ficou claro que foi enfrentado a matéria suscitada em embargo em relação àquele item 7 daqueles créditos. Isso. Está claro que no enfrentamento foi negado o provimento. Não é que foi negado o provimento. É que naquele item, o que o relator sustentou, deixa eu pegar aqui um trecho da decisão para ser fidedigno. Ele falou assim, que não ia julgar a questão dos recursos. Ele falou assim, ó, se vocês foram na página 4, eu transcrevo um trecho do voto que diz: a recorrente lá explica que a fiscalização glosou diversos créditos, Parágrafo seguinte: da leitura dos autos, depreende-se que tais créditos serão analisados no processo de final 2012 91 e de 2011 22. Daí ainda eu prossigo. Só um pouco. Ainda eu prossigo.
que constou na conclusão do voto. Não julgar a questão dos serviços e bens não admitidos, que serão objeto de julgamento em outro processo. Sim, mas é o que está sendo feito aqui, julgando, decidindo, julgando em relação a isso. Então, está se enfrentando o vício nesse processo, que é, inclusive, um deles mencionado, final 11/2011/22. Então, nesse processo, está se enfrentando a matéria, mas, em relação a esse crédito, está mantendo a glosa. Até na emenda está... Exatamente, okay. Exatamente. Então, veja só, aqui também tem, nesse embargo, igual aquele de ontem, Laércio, ele falta um elemento essencial. Porque no embargo, primeira coisa, acolhe ou não acolhe? Segundo, qual o efeito que ele terá? Infringente, não infringente? Está saneando ou sanando o vício ou não? E qual é o vício? E aí é o que vem, o que faltou, pelo menos nesse dispositivo. Em que medida esse vício está sendo sanado? E aí vem o resultado final, que é mantendo a decisão. Eu estou entendendo que o vício que está sendo sanado é que foi acrescentado no voto os fundamentos que negam o direito ao crédito pleiteado. Então, eu entendo que este os fundamentos que está se... essa é a forma de sanear o vício, que não constou no dispositivo. Então, presidente, eu revi o manual do conselheiro, ele faz até uma sugestão de texto. Na sugestão de texto, por exemplo, que consta ali na minha conclusão, que é o quê? Eu estou acolhendo os embargos de declaração sem efeitos infringentes, correto? Para sanar a contradição apontada. E ele, apontada, que ele me refere-se ali onde foi conhecido, né? E daí, diante disso, ele coloca... Esse aqui é praticamente a redação que está no manual, que diz que manter a decisão anterior de parcial provimento ao recurso voluntário, ou seja, nada alterou. Mantém-se. Mas eu entendo assim, está saneado. Está saneado. Está saneado. E como foi saneado? Em que medida foi saneado? Existia um vício. O vício foi apontado, foi acolhido, foi negado o efeito, foi dado efeito sem efeito infringente, mas de que forma foi saneado? O resultado é manter a decisão. Então, aí, eu entendo que seria algo como saneado de que forma? Negando o provimento. Isso. Tá. Seria apontado, depois de sanada a contradição apontada, acrescentando-se os fundamentos para se negar o direito ao crédito pleiteado, vírgula, mantendo a decisão anterior de parcial provimento ao recurso. E, no caso aqui, eu acho que valeria a pena, porque o que está se acrescentando na emenda é essa que está em amarelo, sim? Isso. Aí, ainda no final da redação, depois de mantendo a decisão anterior de parcial provimento ao recurso, vírgula, integrando com a emenda a seguir. E aí você reproduz essa emenda que está em amarelo. Tá. Essa é a sugestão, não sei se seria... Não, eu acato. Aqui, presidente, como a gente começou a ter algumas divergências em relação à questão do dispositivo dos embargos, do tratamento, eu fui olhar o manual e ele faz até as sugestões de texto, quando é embargos infringentes, tudo. Eu acabei adotando uma redação até do próprio manual, mas eu não me oponho de chamar esclarecedor esse aspecto. Não, eu não estou criticando a redação que está no manual, mesmo porque ela é suficiente naqueles casos em que havia uma omissão, a omissão foi enfrentada no voto, e aí sim, por isso que fala, saneando, se fosse o caso, saneando a omissão apontada, porque aí está no voto, e como
resultado, manteve-se a decisão. Então, aquele texto que você menciona, que está no manual, ele é correto e aplicável em muitos dos casos, mas não em todos. Eu entendo que nesse aqui seria, sim, necessário explicitar a forma em que foi saneado o vício. Qual foi? Acrescentou-se no voto os fundamentos para negar o direito pleiteado. Lógico, pode-se resumir, somente acrescentando os fundamentos para se negar o direito ao crédito pleiteado. Acho que seria suficiente. Tá. Vamos lá. Podemos votar, Elcio? Deixa eu fazer um esclarecimento aqui para ver se eu entendi aqui. Não é que esse negócio aqui é enrolado. Então, quer dizer aqui que, no final, essa confusão que teve aí do processo citar o 2011-22, mas, na verdade, é o 2012-91, que foi a decisão do acórdão que teve, foi que, da turma aqui, foi que se aguardasse o 2012-91, que esse que é o principal. Isso continua. Sim. Não, o que acontece? Não. Isso saiu fora? Não tem que aguardar mais o 2012-91, não? Não, porque, ó, se você pegar ali, Mara, eu fiz questão de fazer esse retrospecto como eu fiz, Laércio, como eu fiz o voto desse outro lá, eu posso explicar para a Mara, se você quiser. Pode, eu acabei de ler o meu voto aqui. Por favor. Mara, essa remissão ao 91, ela foi equivocada. Sim. Nos embargos do contribuinte, ele alega que não justificava esperar o resultado desse 91, porque ele era anexo de um outro repetitivo. Isso. Então, o que fez? A partir do embargo, o que fez? Nós analisamos aquele item 7 lá. Já que não dependia do 91, tinha que enfrentar no embargo, né? Ah, entendi. Tá. Aí, ao enfrentar no embargo, ele trouxe a relação de todos os bens que foram glosados. E está dividido por período de apuração. No que eu fiz o voto, era um determinado período de apuração. Eu só olhei os bens e os serviços daquele período. E verifiquei que nenhum deles era insumo. Então, eu neguei provimento. Que é só o item 7 que está sendo embargado. Ah, não, entendi agora. Agora entendi. E sem falar que também, Mara, lá eles desapensaram todos esses processos. Tá. Eu coloquei até um trecho que foi desapensado desses processos. Foi, eu vi aqui. É só porque o caso é complicado mesmo. É confuso. 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 Mas agora eu entendi. Então, porque ela, no embargo, ela cita essa confusão dos processos, aqui da citação dos processos. Mas então eu entendi pelo que ela explicou aí, que, na verdade, o que estava pendente do 2.7, que esses bens e serviços aqui, que o Laércio também está negando, né? O Laércio está negando por falta de prova, né? Isso. E o Elcio negou porque nenhum era insumo. Mas ali que está. Depois a gente conversa sobre isso. Então tá, não, entendi, agora entendi. Tá certo. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu não neguei, não foi só por não ser insumo, não, Mara. É por não estar, a maioria não está identificado. Que uso que tem aquele bem. Tanto é que eu extraí a ementa do acórdão do Elcio, que reflete isso. O Elcio foi um passo além, eu um passo aquém. O presidente travou. Também não. Voltou. Eu só estava redigindo aqui. Bom, por enquanto foi só o esclarecimento. Não votou ainda, né, Elcio? Eu estava aqui. Você não votou ainda, né, Elcio? Votei não. Tá. Poderia só ler a conclusão do voto? Dessa discussão toda que eu me perdi. A conclusão dele ou a que eu estou propondo? Aqui vai vigorar. Aqui eu já aderi, presidente, à sua proposição. Mas eu não coloquei aí ainda. Um minutinho. Vou colocar o texto aí.
Pronto, coloquei lá. Então, seria acolher os embargos de declaração sem efeitos infringentes para, sanando a contradição apontada, acrescentando os fundamentos para negar o direito ao crédito pleiteado e manter a decisão proferida no acordo embargado, integrando sua ementa com o enunciado abaixo, que aí é aquele que está em amarelo, onde em síntese, ele está negando por falta de prova, né? Mas será que precisa constar o enunciado, presidente? Não. É o que eu falei. Em certos casos, eu ponho no meu, mas pode ficar sem. Eu encerraria ele integrando a ementa com o enunciado, a ementa, ponto. Mas aí com qual? Ó, manter a decisão proferida no embargado, integrando sua ementa com o enunciado, ponto. Porque daí já sabe. Porque vai constar ali no meu voto, né? Eu tenho uma sugestão. Aqui está aqui, acrescentando os fundamentos para negar o direito ao crédito pleiteado, aqui entre aspas, entre parênteses, eu confundo os dois, aspas é parênteses, entre parênteses, colocar item 127 do voto, para deixar bem claro que é aquele item só que está sendo julgado. Uhum. É 27 mesmo, né? É 2.7. Só uma dúvida aqui, o Laércio está propondo contradição, né? O Elcio manteve a obscuridade, é isso, Elcio? Mas eu acho que isso não é relevante, não. Não, se é obscuridade ou contradição. Troca por vício. Só para saber aqui. Você manteve, né, essa obscuridade e o Laércio está falando que é contradição. Tá. Pode-se falar que é um vício. É um vício, Saneando o vício. É porque o Laércio justificou muito porque que não seria obscuridade, seria contradição, né? Mas quiser trocar a palavra no final por vício, não vai. Porque os embargos foram acolhidos, né? E não tem como a gente desacolher, né? Não, a gente pode discordar do acolhimento, sim. No mérito, né? No mérito. Mas ele foi acolhido apontando a contradição. Aí teria que alegar que não tem a contradição, ou isso. Aí teria que ver no embargo qual foi o termo que usou, né? Obscuridade. Falou que era obscuro, mas eu falo que foi claro. O problema é o resultado que isso vai ter, né? Então é uma contradição do que foi negado, do que vai resultar lá, vai impactar lá na frente. Não, mas estava obscuro, muito, muito obscuro também, Léo. Estava fazendo referência a um processo que não tinha nada a ver. Então, mas aí que tá. Mas o 2011-22 tem. Mas eu acho que isso não é importante. Eu não acho isso importante. Tá bom. Laércio, olha, não tratando não trazendo a ementa, seria isso. Essa nova aí que eu estou colocando. Acolher os embargos de declaração sem efeitos infringentes para, sanando a contradição apontada, pode-se colocar vício. Para, sanando o vício apontado, acrescentando os fundamentos para negar o direito ao crédito pleiteado, entre parênteses, o item 2.7 dos serviços de bem não admitido, e manter a decisão proferida no acordo embargado. Isso. Tá? Então, eu vou lá agora e troco por vício. Então, última versão está aí. Pode votar, Elcio? Sim. Então, Com o relator. a palavra. Com o relator.
Ok. Pedro. Só um segundo, presidente. Deixa eu ver só a última redação aqui. Isso vai valer para todos os processos, Laércio? Vai. Você fez só um, né? Só uma coisa. Vai valer para todos. Eu quis fazer esse processo 2011-22 porque era o principal e estava nele apenso o outro lá, qualquer coisa seria mais fácil de localizar. Ok, acompanho. Sem áudio, presidente. Para. Vocês ouviram? Não. Mara, sua vez de votar. Com o Não, relator. estou sem áudio. Agora não, agora estou ouvindo. Com o relator. Ok. Leonardo. Acompanhe o relator. Arnaldo. Eu acompanho também. Márcio. Vício Sanado, presidente. Acompanho o relator. Ok. Eu também acompanho, então, por unanimidade. Abriu-se os embargos de declaração, sem efeitos urgentes para sanando isso apontado, acrescentar os fundamentos para negar o direito ao crédito pleiteado, entre parênteses, qual, e manter a decisão proferida no acordo embargado. Então, este resultado se aplica aos itens 188 a 220 da pauta. Doutora Lia, só me fala o número da sua OAB para eu anotar. Claro, presidente. OAB de São Paulo, 256735. Ok, obrigado. Elia Barci Dresa. Isso. Ok. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, presidente. Uma boa tarde. Boa tarde para vocês. Até logo. Tchau, tchau. Boa tarde. Vamos ao início da pauta. Que é... Deixa eu ver... 150 foi tirado, 155 foi tirado, dos seus respectivos processos do lote. Próximo item, 165, relatoria do conselheiro Márcio Robson Costa, processo final 2016-38, Intercement Brasil. A pronúncia aí fica a cargo do relator. Intercement. Não sei se bota algum acento ou não. Relator, Márcio, não sei nem se é por esse processo que você vai começar. Vou começar por ele, sim. Por ele. Tá, okay. Item 165, né, presidente? Isso. Isso aí. Então, final do processo 2016-38. A manifestante transmitiu declaração de compensação, DECOMP 1938, em 26 de março de 2012, pleiteando crédito de pagamento indevido ou a maior a título de COFINS não cumulativo, no valor de R$ 1.328.018,47, referente ao PA de agosto de 2009. Por meio de despacho decisório, a declaração de compensação foi considerada não homologada pela autoridade de origem. Na fundamentação da referida decisão consta que
a partir das características do DARF discriminado no PER de comp acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionado, mas integralmente utilizado para quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição. Carimbo, né? Cientificada da decisão em 16/8/2016, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 12/9/2016, na qual alega que identificou que havia equivocadamente oferecido a tributação do PIS/COFINS pelo regime não cumulativo, receitas com serviços de concretagem, as quais estão sujeitas, na verdade, à tributação pelo regime cumulativo. Após a revisão da apuração, constatou que havia recolhimento a maior do tributo devido. Retificou suas obrigações acessórias e transmitiu PERDCOMP para compensar o crédito apurado no procedimento acima descrito com débitos próprios. Alega que o despacho decisório ora aguerreado desconsiderou indevidamente a DCTF retificadora transmitida em violação ao parecer normativo COSIT 2 de 2015, razão pela qual a decisão é nula por vício na motivação. Tampouco lhe foi oportunizado o procedimento de autorregularização descrito no referido parecer. Apresenta a jurisprudência do CARF, pede a conversão do julgamento em diligência e a juntada posterior de provas. Manifestação de inconformidade foi julgada com as seguintes conclusões. Transcrevo. Conformado o contribuinte, apresentou recurso voluntário, requerendo, diante do exposto, requer-se seja acolhido integralmente o recurso voluntário para conhecendo a duplicidade dos PERDCOMPs finais 9862 e 1938, determinando, por consequência, o cancelamento de ofício deste último. A recorrente formaliza sua impugnação geral a todas as imputações discriminadas no despacho decisório e no acórdão ora recorrido, sem qualquer exceção, de forma que não há qualquer ponto não impugnado, inexistindo qualquer revelia, ainda que parcial, referente à presente defesa administrativa. É o relatório. Pode ao voto. O recurso é tempestivo e, por isso, passo a apreciá-lo. Conforme relatado, o pedido de compensação do contribuinte não foi homologado, porque o crédito já havia sido utilizado em outro processo de compensação. Diante do julgado à cor, o contribuinte apresentou o seu recurso voluntário, no qual assume ter transmitido a DECOMP 1938 em duplicidade, e com isso pede o cancelamento dela. Vejamos. Contudo, passo a reproduzir, né? Contudo, por equívoco, a recorrente acabou por transmitir a DECOMP final 1938, tratado nos presentes autos, objetivando a compensação de créditos e débitos idênticos ao tratados no PERDCOMP 9862. Trago o demonstrativo. Ainda importa destacar que, nos autos do processo administrativo final 2016-93, que é referente à PERDCOMP final 9862, o crédito foi integralmente reconhecido e homologadas as compensações dos débitos de COFINS. Sigo meu voto. Desta feita, concluo pela ausência de litígio, visto o reconhecimento por parte do recorrente da transmissão do pedido de compensação com créditos já utilizados em outra DECOMP. Conforme bem destacado pela decisão recorrida, o crédito inicialmente pleiteado fora totalmente utilizado,
fato reconhecido pela própria recorrente, não havendo mesmo a possibilidade de qualquer ato de ofício de revisão, como sugeriu a recorrente, uma vez que estamos diante de uma inovação recursal. A preocupação da recorrente diz respeito aos débitos que constam nas duas decomps mencionadas, ou seja, a possibilidade concreta de estar promovendo a cobrança de débitos em duplicidade. Em face do que até aqui foi exposto e do pedido recursal, entendo que não cabe ao CARF cancelamento de decomp ou eventual débito, visto que o procedimento de registro e cobrança e ou cancelamento dos débitos envolvidos em decomp é tarefa alheia à competência deste colegiado. A unidade de origem é quem faz a devida conciliação, pois este é o órgão que tem acesso aos sistemas de controle de pagamento e que pode, em sendo o caso de maneira adequada e com razoável grau de certeza, evidenciar a existência de registro de cobrança dupla de débitos e promover os devidos cancelamentos totais ou parciais. Nesse sentido, cito o acórdão 1008-01038, de relatoria do conselheiro Rafael Zedral. Diante o exposto, rejeito a preliminar e nego o provimento ao recurso voluntário. Ok. Só uma questão, Márcio, é porque você está rejeitando a preliminar, mas no seu voto eu não vi a falar em preliminar. Desculpa, Elcio, você tem razão. É porque eram 9 processos. Nesse processo não há preliminar. Me perdoe, você tem total razão. Inclusive tem uma planilha que eu também disponibilizei lá na nossa pasta para me orientar, e realmente esse processo não tem preliminar. Obrigado pela observação. Ok. Então, nesse é só negar provimento ao recurso. Perfeitamente, já estou retirando aqui. Ok. Elcio, pode votar? Com o relator. Pedro? Divirjo. Eu vejo que o contribuinte apresentou DCTF retificadora antes do despacho decisório eletrônico e com as peças diversos documentos. Eu voto para dar provimento parcial para que seja analisada a DCTF retificadora. A DCTF retificadora ela não chegou a ser analisada, né? Para não constar como reanálise, é só análise, fosse analisada. Presidente, só friso aqui que a preocupação, dentro do que eu extraí, do que eu analisei no processo, a maior preocupação da recorrente diz respeito a ser cobrada por um eventual débito que foi alvo de uma decomp em duplicidade, que ora foi reconhecido o crédito pela sua totalidade, mas que foi entregue em duplicidade. Tá? Então, a questão aqui é o que a gente faz com essa decomp em duplicidade? A gente cancela de ofício? Então, nesse sentido que eu estou dizendo que o colegiado não tem essa competência. Ok. Mara? Eu vou pela divergência, mas em outro sentido. Eu acho que tem que baixar em diligência.
porque essa empresa que o nome dela me chamou a atenção, eu já julguei vários processos dessa mesma empresa, a mesma situação, e vi que essa empresa é reincidente nessa prática de transmitir PDCOMPs duplicadas. E nos outros processos todos que eu participei, a gente baixou em diligência para que, no sentido do que o Pedro está falando, para que fosse analisada a DCTF retificadora. Tá? Então, eu proponho que, nesse caso, também diferente do Pedro, que ele acha que tem que dar parcial provimento, eu proponho que seja baixado em diligência para analisar essa DCTF retificadora. Ok, bom, então, a proposta da conselheira Mara, por ser diligência, ela deve ser votada, porque é uma prejudicial do mérito. Então, aí, só preciso colher o posicionamento do relator, só confirmar que ele votaria negando a diligência ou não, a menos que ele se curve à proposta. Não, presidente, eu permaneço negando. Ok. Elcio? Bom, para que eu possa verificar essa proposta de diligência, eu teria que dar uma olhada, pelo menos, no recurso. Pode esperar um minutinho aí? Posso aproveitar? Podemos. Posso pedir um esclarecimento? Você pode até abrir a manifestação de conformidade, Elcio. Que tá tudo... Eu estou sendo coerente, tá, Márcio, com os outros processos que são iguaizinhos. Inclusive, ele pede o mesmo serviço de concretagem. Não, perfeito, perfeito. Uhum, Tem outros que eu vou abrir, tem outros É. que eu vou propor resolução, sem dúvida. Uhum. Posso pedir um esclarecimento para a Mara? E o recurso é pequenininho, tranquilo. Mara, o que tu pretende exatamente baixando em diligência? Porque, assim, pelo que eu entendi do relatório do Márcio, não consegui ainda olhar todo o processo, mas pelo que eu entendi do relatório do Márcio, o que a gente está discutindo aqui são os débitos, especificamente. Ou seja, eu tenho eu tenho decomp em duplicidade. Assim, vamos supor que eu trago uma DCTF para esse processo e eu diga, não, realmente dá para admitir. Só que a questão não é a DCTF, a questão é a decomp. A questão é a compensação daqueles débitos. Só que aqueles débitos não seriam nem devidos, se tiver efetivamente em duplicidade. Então, Não, pelo contrário, os débitos são devidos, sim. É porque o que eu entendi aqui, ele tinha o crédito, ele usou o crédito 2 vezes. Aí, a primeira decomp foi homologada, e essa segunda decomp não foi, porque o crédito já não existe mais, então permaneceu o débito. Mas é que eu entendi que os débitos são os mesmos, Mara. Não, não são os mesmos. Não, nessa segunda, não, isso não está falando que são os mesmos débitos, não é isso que tu está dizendo, Márcio, que os débitos são os mesmos? Os débitos, sim, eu menciono cobrança dupla de débitos. Os débitos são os mesmos. É o mesmo débito Isso. Mas eu acho que mesmo que se não fossem os mesmos débitos, não teria problema, porque débito, quem tem que verificar é a repartição de origem. Não, isso a explicação do Márcio está tranquila aqui, que ele deixou isso bem claro. Agora, minha dúvida só é o seguinte, essa retificadora, ela foi analisada, porque se ela não foi analisada, é uma preterição do direito de defesa, e o que está alegando é certo, né? Apesar de que a gente está perpassando uma etapa aí, e presumindo isso daí, que o Márcio, do Márcio, eu analisaria se essa da CTF retificadora que ele cita, ela existe mesmo, se ele apresentou essa retificadora no processo? Gente, mas no outro processo lá já foi reconhecido todo o direito, então a retificadora foi considerada. No outro processo dele foi reconhecido todo o direito. Mas nesse não, foi reconhecido todo o direito na outra decomp. Na primeira decomp. Aí ele entregou uma outra decomp em duplicidade, informando o mesmo crédito e o mesmo débito. Né? E ele reconhece essa duplicidade. Bom, presidente, eu já estou apto a votar. Presidente?
Pode votar. Eu mantenho o voto, eu vi aqui, é isso mesmo que o Márcio falou. Da questão seguinte, é porque ele transmitiu duas decomps para o mesmo crédito. O crédito já foi extinto totalmente na outra decomp, então morreu. Então aqui é não conhecer mesmo. Agora, se o débito é o mesmo, vai morrer tudo, sem dúvida nenhuma. Agora, se o débito é diferente, lá na delegacia eles vão exigir o débito, mas isso aqui não compete a gente. Aqui a gente está vendo o crédito, e o crédito ele mesmo assume que ele já aproveitou esse crédito em outra decomp. Então, eu acho totalmente desnecessária a diligência e eu continuo acompanhando o relator. Ok, obrigado, Elcio. Bom, Pedro se curva a diligência ou Sim, não? não me oponho à diligência de forma nenhuma. O contribuinte se insurge justamente contra esse entendimento do voto do relator, e é por isso que ele pede que a DCTF retificadora seja considerada nesses processos aqui também, porque ele entende que ocorreu um erro na análise. E acho importante ver isso aí, sim. Acompanhado de provas e tudo mais. Tá. Então, você está aderindo à proposta de diligência da Mara. Sim. Tá. Leonardo? Estou na dúvida aqui, presidente, se poderia se dar parcial provimento para que a unidade de origem avalie essa duplicidade do débito. E se confirmando, ela já cancela. Ou a diligência da conselheira Mara, eu também não me oponho. Tá, bom, é que agora a gente, como preliminar, ou a prejudicial do mérito, a gente está votando pela realização da diligência ou não. Tá, então eu sou favorável à diligência. Ok. Arnaldo? Eu sou contrário disso. Eu acompanho o relator na posição. Laércio? Geralmente eu sou favorável às diligências, ainda mais envolvendo esses casos, cada STF retificadora, mas como bem pontuado ali pelo Márcio, pelo Elcio, está muito evidente a consequência de tudo isso, então, excepcionalmente nesse caso, estou acompanhando o relator. Ok, em razão dessa dúvida levantada, principalmente porque a Mara já enfrentou processos dessa empresa, eu também vou me filiar à conversão do julgamento em diligência. E, na verdade, está sendo a diligência, a conversão em diligência vencedora por voto de qualidade, então. Só anotar. Por de converter o julgamento de diligência para que a unidade preparadora considere a DCTF retificadora e analise o pleito contribuinte elaborando relatório qual seja dado ciência para manifestação no prazo de 30 dias. Vencidos os conselheiros. Relator Elcio Arnaldo, que negavam provimento. E Laércio, né? Relator Elcio Arnaldo e Laércio. Isso. Negavam provimento. Então, esse é um 65.
O voto vencedor? Conselheiro Amara. Isso. 165. É só 165, Márcio? Ou tem outro igual esse? Não, são diferentes. Tem outro até que perpassa por isso também, mas tem uma outra questão também no processo. Ok. Então, esse foi o 165. Vamos ao próximo. 166, presidente. Ok. 166, final 2017, 68. Posso começar, presidente? Sim. Então, nesse caso, também a manifestante transmitiu declaração de compensação, Decomp 4051, em maio de 2012, pleiteando crédito de pagamento indevido a maior, de COFINS não cumulativo, valor de 57,96778, referente ao PA novembro de 2010. Por meio de despacho decisório, a declaração de compensação foi considerada não homologada pela autoridade de origem. Na fundamentação da referida decisão consta que o crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PERDCOMP anterior, que referenciam os mesmos pagamentos, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedido de restituição. Cientificada da decisão, em 17 de fevereiro de 2017, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade em 14 de março de 2017, na qual alega que identificou que havia equivocadamente oferecido a tributação de PIS/COFINS pelo regime não cumulativo, receitas com serviços de concretagem, as quais estão sujeitas, na verdade, à tributação pelo regime cumulativo. A manifestante transmitiu inicialmente a PERDCOMP final 0321 para pagamento, inclusive, do próprio débito de COFINS no regime cumulativo, devido sobre as receitas de concretagem, equivocadamente tributadas pelo regime não cumulativo. E, posteriormente, transmitiu a 4051, ora em litígio, utilizando o saldo remanescente. Assim, no PERDCOMP 0321, a manifestante declarou débitos de COFINS cuja data de vencimento é posterior à data de recolhimento do DARF. E, ao preencher a declaração, não incluiu na discriminação dos débitos compensados qualquer valor a título de multa moratória, com respaldo no entendimento manifestado pela Receita Federal do Brasil nos autos do processo de consulta 166 de 2007. A compensação realizada no Decomp 0321 foi parcialmente homologada, uma vez que houve a inclusão da multa de mora em relação ao débito compensado. Assim, houve redução do saldo de crédito disponível para a compensação da Decomp 4051, ora em litígio. Juntou aos autos planilha demonstrando que a glosa de crédito ocorreu no mesmo valor da multa moratória indevida na PERDCOMP 0321. Despacho decisório combatido decorre da exigência de multa moratória em outra compensação que utilizou o crédito de COFINS do regime não cumulativo para pagar débitos do regime cumulativo do mesmo período. Entende que, em se tratando do débito do mesmo período, não há mora a ser punida pela multa. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, com a conclusão: à luz do relato feito e da análise do presente processo,
constata-se que o não reconhecimento pela DRF de origem do crédito pleiteado foi motivado pelo fato de o pagamento mencionado no DECOMP ter sido utilizado integralmente para a compensação de outros débitos do contribuinte, não restando saldo para a utilização de novas compensações ou atendimento de pedido de restituição. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, requerendo reforma do julgado. Então, requer que seja acolhido integralmente, né, o recurso voluntário, reconhecendo a nulidade do acordo, determinar o retorno dos autos para a primeira instância para que, após o trânsito em julgado nos autos do processo administrativo 2016-97, processo administrativo de cobrança final 2016-16, seja realizado novo julgamento. Alternativamente, requer seja determinado o apensamento dos presentes autos ao processo final o processo administrativo de crédito final 2016-97 e o de cobrança 2016-16. Por fim, requer que seja declarada expressamente a impossibilidade de exigência da multa de mora no importe de 20% sobre o valor do débito de COFINS tratado nos presentes autos por se tratar de aproveitamento de pagamento da mesma contribuição e mesmo período de apuração, nos exatos termos da jurisprudência unissoma desse egrégio CARF. É o relatório. Onde eu voto, por favor? O recurso voluntário preenche os requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Preliminarmente, entendo que a ausência de suspensão do processo até que houvesse decisão definitiva do processo no qual o crédito de fato foi utilizado, que se discute a legalidade da cobrança de multa, não é causa de nulidade, visto que o julgador de piso apenas deixou de deferir um requerimento do contribuinte, fundamentou sua decisão e não por isso cerceou o seu direito de defesa. Trago artigo 59 da 70.235. Não vi, aí passo, então por esse é preliminar e por esses motivos rejeito a preliminar. Indo para o mérito, conforme revela o trecho destacado do acórdão recorrido, a não homologação do pedido de compensação se fundamentou no entendimento de que o contribuinte pretende se utilizar de créditos que já foram utilizados. Portanto, denota-se que o litígio estabelecido neste processo administrativo se deu em razão do não reconhecimento do direito creditório, visto que os créditos indicados na DECOMP 4051 foram insuficientes para a quitação dos débitos informados. Trago trecho do dispositivo, o suposto crédito do contribuinte pleiteado na DECOMP 4051 teria origem no DARF de 5.722.000, recolhido a título de COFINS não cumulativo, referente ao período de novembro de 2010. Por outro lado, o despacho decisório indica que a DECOMP 0321 referencia o mesmo pagamento e que não há mais crédito disponível a ser aproveitado conforme se verifica nas informações complementares da análise de crédito. Conforme se verifica nas folhas 24, o DECOMP acima foi homologado parcialmente, devido à insuficiência de crédito. Em sua defesa, o recorrente justifica ter utilizado parte do crédito em outra compensação. Contudo, no seu entendimento, ainda haveria crédito suficiente para homologação do pedido de compensação que deu origem ao presente processo. Passo a reproduzir mais um trecho aqui. Conforme já demonstrado nos presentes autos, a suposta insuficiência
do crédito apontado no despacho decisório decorre de indevida exigência da multa de mora de 20% nos autos do processo final 2016-97, igualmente com 2016-16. Contudo, em simples consulta ao sistema de andamentos processuais disponível no sítio eletrônico deste egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pode-se verificar que o recurso voluntário apresentado nos autos do PAF de 2016-97 encontra-se pendente de julgamento, o que impede que seja feita a análise da suficiência do crédito tratado nos presentes autos, sob pena de inferir a segurança jurídica e possivelmente o enriquecimento ilícito dos cofres públicos. Disse isto, pois a resolução da presente lide depende diretamente do resultado do julgamento da improcedência da multa de mora tratada nesses processos, final 2016-97 e 2016-16. Sob outra perspectiva, este egrégio do Conselho entenda por julgar improcedente a mencionada multa naqueles autos, certamente o crédito tratado nos presentes autos será suficiente para a homologação integral das compensações declaradas. Contudo, caso o presente processo seja julgado anteriormente ao julgamento daquela lide, como o fez prematuro o acórdão ora recorrido, e posteriormente seja cancelada a multa, ter-se-á a exigência de valores explicitamente indevido da recorrente, acarretando um enriquecimento ilícito da União. Assim, conforme exposto no acórdão recorrido, ainda que a autoridade julgadora, portanto, não pode apreciar qualquer alegação que importe em análise do direito creditório pretendido na DECOMP 0321, uma vez que tal análise compete ao CARF. Caso seja o entendimento de Vossa Senhoria, deverá ser determinado o apensamento dos presentes autos aos processos final 2016, 97 e 2016, 16. Aí, então, fiz uma consulta no CARF, esse processo 2016-97, verifiquei que ainda não tinha julgamento e decisão definitiva. Deixei esse print aqui, foi a consulta que eu fiz no momento que eu redigi o voto. Então, sigo dizendo que, além disso, o processo administrativo 2016-16, vinculado ao processo de crédito acima informado, ao ser apreciado pela primeira turma da Câmara, foi remetido para a diligência, com a finalidade de sanar as seguintes dúvidas. Transcrevo. A solução mais próxima do requerido pelo contribuinte seria a vinculação dos processos, considerando que o crédito pleiteado na compensação deste processo é o mesmo crédito declarado no processo por ele indicado como suficiente para as duas compensações. Veja o que dispõe o inciso 2 do artigo 6º do RICAF. Trago o dispositivo que diz que a decorrência constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca do direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que vinculem outras matérias autônomas. Então, sendo assim, considerando a possibilidade de vinculação presente no RICAF, entendo converter o julgamento em diligência para sobrestar o julgamento do presente processo na DIPRO, para que se aguarde o julgamento final do processo 2016-97, processo de crédito, e processo administrativo 2016-16 de cobrança. É como eu voto, presidente.
Então, as duas, acho que ficou claro, né? Não sei, mas a minha percepção aqui é bem clara, onde que eram duas decomps, né? A origem do crédito, o crédito foi totalmente homologado, contudo, o débito, como foi informado fora do vencimento, gerou a multa de 20%, e como esse processo ainda está sendo julgado, né, seguir nesse processo aqui poderia vir a prejudicar a análise conjunta, porque, na verdade, aqui é uma decomp complementar ao crédito remanescente da primeira decomp, mas caso, né, lá seja negado o provimento, certamente aqui não vai ter crédito suficiente para homologar os débitos. Então, minha proposta é de resolução para que se aguarde o julgamento. Ok. Leonardo pediu a palavra? Pedi, presidente, só uma consideração. Será que seria o caso de nós entrarmos na questão da preliminar, já que o feito está sendo convertido em diligência, e até pelo fato de certa forma, nós estarmos dando razão ao recorrente para que esse processo se aguarde o julgamento do crédito? É verdade, Léo. Só deve... Mas tem uma questão aí, e se a preliminar a gente desse, se desse provimento à preliminar dele, o processo morreria ali. Então, eu acho que se realmente tivesse uma nulidade, morreria ali, a gente daria provimento para reconhecer a nulidade do processo. Então, quer dizer, eu acho que teria que verificar, né? Olha só... Lógico que quando for voltar para julgar, vai ser julgado novamente. Mas eu acho que se a nulidade fosse acolhida, o contribuinte já teria o provimento total que ele queria. Teria cancelado tudo. É que, pelo que eu entendi, ele alega uma nulidade em razão do processo não ter sido suspenso, não foi isso, Márcio? A nulidade aí é por isso que eu falo, a gente tem que analisar a nulidade que ele pediu, mas não quer dizer que essa decisão de nulidade seja definitiva, ela vai ser analisada novamente no final. Mas aqui, como é uma preliminar de enfrentamento do mérito, a gente tem que olhar, se realmente fosse nulo, aliás, já ganharia tudo que ela queria, cancelaria o despacho decisório e tudo. Mas eu acho que não é definitiva a análise preliminar. Exato, é o que você disse. Pode-se até fazer uma análise da preliminar, porque a resolução também é o sobrestamento de forma que se aponte que supere ou não a questão, a nulidade arguida para propor o sobrestamento. Então, seria somente nesse sentido, mas não já, de fato, votando, porque porque aqui é o seguinte, nós não estamos baixando para que seja efetuada uma diligência. Nós estamos sobrestando o julgamento, ou seja, nós estamos suspendendo o julgamento no retorno, mas eu acho, sim, nesse caso específico, é cabível, sim, uma apreciação da nulidade em que pese não estar decidindo quanto a ela. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o relator. Você chegou a verificar se não é o caso da denúncia espontânea? Porque eu vi que ele alega isso. E a gente já deu provimento nesse sentido. Conselheiro, até eu... Exclusão... eu agora não estou recordando, porque... se eu não tivesse lido o relatório, certamente esse ponto estaria no relatório, né? Então, se não trouxe no relatório, então não está sendo alvo... É porque aqui só está o débito, o crédito está no outro processo. Então, essa multa de mora está no outro processo, nesse daí que está guardando. Entendeu? Se ele alegou, deve ter alegado lá no outro. Não, mas calma aí.
É justamente nesses casos que a gente aplica a denúncia espontânea, porque ele diminuiu o crédito aqui com uma multa de mora de outro processo. É esse o nosso voto. Dá para fazer uma pesquisa rápida aqui, conselheiro, para ver se ele arguiu essa questão Pedro, da denúncia espontânea. Não me parece que a gente possa apreciar essa multa nesse crédito, que correu um risco de afastar a multa aqui e no processo onde está sendo efetivamente tratada essa multa, ser mantida. Não, mas é o que a gente tem feito nos casos de denúncia espontânea para excluir a multa de mora. É isso. Mas quando a gente está discutindo o mesmo Aí, processo, o crédito e o débito. Com ressalva, né? Porque eu, por exemplo, sou contrário. Esse processo aqui é só de débito, o crédito não está sendo discutido no final. A discussão há de ser travada no processo final 1697, que é o processo de crédito. A gente já excluiu com a fiscalização trazendo multa de outro processo também. Sim. Porque não, mas esses processos de crédito e o de cobrança, eles estão pendentes de decisão ainda. Mas não importa, presidente, é porque é uma questão de direito. A fiscalização não pode diminuir o crédito com o valor da multa de mora quando o contribuinte apresentou uma decomp a destempo, entendeu? Pedro, Mas quem vai decidir isso vai ser no julgamento do processo de crédito. Eu não posso analisar isso em dois processos sob pena de ter uma insegurança jurídica. Eu posso ter duas decisões contraditórias. Eu não posso analisar em dois processos o mesmo fato. Sim, é que esse processo foi diminuído o crédito dele aqui com o valor da multa de mora. Perfeito. Então, essa matéria é desse processo. Não, Pedro. Na verdade, eu tenho que... A multa de mora está sendo discutida no outro. Eu posso até dizer que tem uma conexão entre os processos, mas não dizer que eu vou julgar a multa de mora nesse processo aqui. Isso eu não posso fazer. Eu discordo. Eu acho que tem que julgar, porque se não julgar esse aqui, o crédito vai ficar diminuído com o valor da multa de mora. Por isso o sobrestamento. Por isso que esse vai ser sobrestado para aguardar a definitividade do outro processo. E o outro não está junto. Lá se julga muito. O outro não está junto com os que a gente está julgando agora? Não. Não é nenhum desses. Não, ele já tá na unidade para cumprir a diligência. Não, se ele fosse julgado, estivesse sendo julgado nesta mesma sessão, até dava para fazer, porque Aí certamente a minha proposta não seria essa. Bom, onde estávamos? Não iniciamos a votação ainda. Bom, eu acho que eu também nem reforcei o que está sendo proposto. Então, é a conversão do julgamento. Está se sobrestando o julgamento na DIPRO para aguardar o julgamento definitivo do processo de crédito e do processo de cobrança. Aqui, eu posso fazer uma sugestão? Já que teve essa reclamação da DIPRO aí a respeito da gente estar sobrestando tudo lá, Mara, eu só fiz um comentário que a Cleusa me falou, mas não vou tornar isso oficial, não. Não, mas eu até entendo, eu acho que foi muito pertinente, sabe? Porque, assim, você imagina, se esse processo fosse para a unidade, a gente fizesse aquele despacho assim, que a unidade junte esse processo, o resultado do processo número tal. Porque aí fica mais fácil, a unidade junta e manda para cá, ué. Eu sempre acho que essa solução é a melhor. Eu sempre acho. Porque a gente fica sabendo o que finalizou lá na unidade e a unidade controla. Mas, Mara, foi para diligência na unidade. Esse processo ainda vai voltar para julgamento. Então, mas a gente pede para juntar o resultado da diligência. Mas daí vai ficar sobrestado lá na unidade. Não, aqui não é diligência, aqui é... Não, é sobrestamento. O que o Arnaldo está falando é o outro que ainda está sendo julgado. O outro processo foi para... julgamento final, tá. Eu apoiaria a ideia da Mara, mas para juntar nesse processo o resultado final daquele outro processo, depois que já tivesse vencido todo o trâmite. É verdade. Todo o trâmite. Eu acho que a unidade tem muito mais condição de fazer isso do que a DIPRO.
Olha, eu sempre fiz dessa forma, aí quando eu vim para a turma, aí eu passei a fazer dessa forma diferente. Não, eu também Mas já no vi meu muita ponho, gente, Eu também já fiz muitas vezes dessa forma, Márcio, mas eu estou pensando só operacionalmente, uma coisa que ficar mais fácil para eles. Por enquanto, não houve ainda uma orientação da administração que se proceda de forma diferente. Eu manteria assim. Vou manter, presidente. Né? Então, vamos lá. Elcio. Bom, eu percebo que o relator tomou uma postura bem assim cautelosa diante por envolver, que a discussão, apesar dela ter uns aspectos diferentes da anterior, na verdade é a mesma. Ele está pedindo aqui o mesmo crédito que ele pediu na outra. E lá na outra, o crédito não foi suficiente porque se incluiu a multa. Se caso a multa seja cancelada lá, aí é uma suposição que eu estou fazendo, provavelmente o crédito lá vai ser suficiente para o débito de lá, total, homologar total a compensação lá. Eu duvido que vai sobrar crédito para ser aproveitado aqui. Porque, pelo que eu vi, o resultado lá do outro processo foi homologar parcialmente. Então, quer dizer, cancelando a multa, e foi por causa da inclusão da multa que a homologação não foi total. Então, seria o mesmo resultado do seguinte. Mas aqui, como o processo de lá, diferentemente do outro, que já tinha uma decisão definitiva homologando a compensação, aqui, como está pendente, eu vou acompanhar, vou também adotar a mesma postura cautelosa do relator, mas eu acho que aqui também dava para negar provimento. Mas tudo bem, vamos tomar uma postura mais cautelosa, eu acompanho o relator. Ok. Pedro. Para mim é caso de denúncia espontânea, eu divirjo, presidente, para dar provimento do recurso voluntário. Eu vou acompanhar o relator. Só um esclarecimento aqui, Elcio. Eu acho que esse comentário que você fez aí não subsiste, não, sabe? Porque o DARF é de 5 milhões. E esse processo aqui é de poucos mil. Então, de repente, essa multa pode ter sido de 1 milhão. Pois é, mas eu deixei bem claro lá, que era uma suposição. Eu deixei bem claro que se eu tivesse certeza, eu já votaria por negar. Pois mas eu fiz uma porque os valores são muito altos desse DARF, né? Leonardo. O conselheiro Márcio vai retirar a questão da preliminar? Não. Não, ele só vai fazer, ele não vai trazer como uma decisão, né? Isso. Ele até enfrenta no sentido de estar superando para propor o sobrestamento. Aí ele tem que tirar, então, da conclusão, né? Da conclusão, sim. Mas tem que tirar também do voto, que rejeitou a preliminar. Sim, sim. Sim, esse trecho eu vou retirar, Léo. Tá. Então não vai... A contextualização eu vou manter, sim, mas essa finalização eu estou retirando. Então acompanho. Arnaldo? Eu acompanho também. Laércio. Pedro, você votou para dar provimento por... Você acha que... Eu não entendi ali em relação à denúncia espontânea. Porque, para mim, esse é o caso de denúncia espontânea, não depende do outro processo. A questão da denúncia espontânea é um voto de direito, e não um voto material, de cálculo, né? E a turma votou diversas vezes nesse sentido. Obrigado. Presidente, vou acompanhar o Pedro. Só um... que no caso vai ser para rejeitar a diligência, né? Não vai ser nem para dar provimento. Bom,
Já está no momento do voto, então não merece mais esclarecimento. Depois do meu voto, pode até fazer o comentário, o esclarecimento. Eu também estou acompanhando o relator, então é por maioria de votos que está se sobrestando o julgamento do presente processo na DIPRO para aguardar o julgamento definitivo de 2 processos, o de crédito e o de cobrança, vencidos conselheiro Pedro e Laércio, que davam provimento ao recurso voluntário. Presidente, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Como o relator está propondo diligência, minha dúvida não seria o quê? Não, nesse processo não foi diligência, não, conselheiro. Desculpa. Confundi. Qual comentário? Você ia fazer algum comentário? Não, deixa, não, fiz uma confusão. O Márcio. Não precisa. Aproveita que, não, enquanto eu estou anotando aqui. Vamos seguir. Tá. Então, esse é o processo 166. Então, isso. Agora. Ficou vencidos. Não, agora não. Agora vamos fazer um intervalo? Eu estou cansado. Ótima ideia. Nesse caso aqui, foi vencido, foi só o Pedro? Não, Pedro e Laércio. Pedro e Laércio. Pedro e Laércio, os vencidos. Pessoal, pasta T está funcionando de vocês? A minha parou e não volta. Vou até desligar. Aqui normal, presidente. Tá. Normal aqui também. Tá. Então eu vou. Vídeo. Isso. Por favor, apoio. Eu interrompo a gravação.